Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Giro da Transparência, podcast que mergulha nos bastidores de organizações premiadas com o troféu Transparência, reconhecendo empresas na nova era de responsabilidades. Aqui a gente fala sobre os segredos por trás das empresas que se destacam nessa arte da transparência, além, claro, de apresentar as principais informações sobre a bandeira da transparência ao mercado. Eu sou o Sandro Badaró, jornalista, vou te conduzir ao longo dessas conversas, trazendo um pouquinho das estratégias, os desafios e inovações que tornam essas organizações dignas de tal reconhecimento. Entrevistando líderes visionários que trilham o caminho da clareza e da responsabilidade nos negócios e também falando, claro, sobre os bastidores do troféu Transparência. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, contando um pouquinho das histórias inspiradoras para entender como as empresas vencedoras do Troféu Transparência estão moldando o cenário empresarial com práticas exemplares. Então, se você busca por transparência, inovação, sucesso empresarial, esse é o seu lugar. Nesse episódio, conversando com a Marta Pelúcio e o Clóvis Madeira, da comissão do Prêmio Transparência. Marta, Madeira, muito obrigado por estarem aqui hoje, por esse bate-papo. Eu que agradeço o convite da NEFAC para conversarmos um pouquinho sobre os bastidores. Eu acho isso ótimo e estar aqui com você, Badaró, e com o Madeira. Valeu, Sandro. É um prazer estar aqui com você e com o Marta. Bom, 27ª edição do Troféu Transparência em 2023. Eu imagino que as coisas vão mudando de ano a ano. O que vocês destacariam ao longo dos últimos anos? O que muda a cada edição do Troféu Transparência? Nossa, 27 anos tem bastante coisa, hein? Bom, vamos começar pensando primeiro nas próprias DFs. Elas mudaram muito com o tempo, porque a gente teve uma mudança importante em toda a contabilidade no mundo, né? Que isso foi internacionalmente. No Brasil, desde 2010, então pegamos uma fase anterior a essas mudanças e depois também com toda essa inovação, que a gente costuma dizer que é uma inovação mesmo, na área de finanças, você gerar informações cada vez mais confiáveis e que sejam entendidas por diferentes mercados. Temos que pensar que temos investidores aqui no nosso mercado brasileiro que não são brasileiros. Então, isso é bastante atraente, ter um mercado que esteja na linguagem que é uma linguagem internacional. Então, essa primeira mudança importante é toda essa mudança com relação ao próprio conteúdo do que estão lá nas DFs e que não para, a mudança não para, porque a gente tem mudanças normativas a cada ano e nós da comissão temos que acompanhar, nós da ANEFAC temos que treinar os nossos associados com relação a essas mudanças, temos reuniões técnicas para discutir isso. Damos treinamentos em company, então a gente tem uma visibilidade dessas mudanças, levamos a visibilidade dessas mudanças para todos os associados. E isso afeta diretamente o nosso prêmio, obviamente, porque a nossa comissão tem que estar sempre super bem atualizada. Agora, falando do outro lado, dos bastidores, porque isso não é bastidores, todo mundo sabe. Agora, dos bastidores, a gente teve, assim, ao longo desse tempo, uma mudança muito importante na nossa própria estrutura do prêmio, que é na nossa governança corporativa. Uma coisa que eu aprendi em governança corporativa é que ela tem que sempre ser melhorada. Não existe assim, implantei governança corporativa na empresa, tá legal, não tenho mais o que fazer. Não, é uma mudança contínua. E nós fazemos essa mudança contínua no prêmio. Nesses 27 anos, fizemos muitas mudanças no sentido de melhorar a nossa estrutura. Hoje, nós contamos com uma estrutura super legal, porque temos uma diretoria executiva, da qual eu faço parte, em que nós definimos os parâmetros do prêmio, quem serão os nossos parceiros, como que vai ficar estruturado e indicamos as pessoas também para os comitês que são submetidos à aprovação do nosso conselho de administração, obviamente. Temos um comitê técnico que cuida das questões de avaliação técnica, uma triagem das DFs. Aí eu vou deixar para o Madeira falar melhor, porque ele que lidera esse nosso grupo. Temos uma comissão de avaliação que faz lá a avaliação final, que temos pessoas de renome que nos acompanham todo esse processo. E temos as parcerias com as academias, que têm crescido a cada ano. Então, começamos inicialmente o nosso prêmio com uma parceria única com a FPCAF e hoje já contamos com várias academias que estão nos apoiando em todo o processo de avaliação, com as indicações do que a gente pode melhorar nas questões técnicas. E isso, para nós, é muito importante. É verdade, Madeira?
É isso aí. Bom, a gente vai chegar no ponto que tem muita gente acompanhando e quer saber, assim, o que eu faço para melhorar? Quais as dicas para quem sabe ser uma das 30 empresas mais transparentes? Mas antes da gente falar da escolha dessas 30, como é que são escolhidas as demonstrações financeiras que vão fazer parte para depois chegar em uma outra etapa? Como é que essas demonstrações chegam até o troféu Transparência? Tem um ponto antes das demonstrações, Sandro, que é como é que a gente estruturou a leitura do prêmio para depois achar as demonstrações que se encaixam ali, né? Então, nós temos um questionário hoje que soma 1.000 pontos, é uma quantidade gigantesca de perguntas, que serão utilizadas e aplicadas pelas 2 universidades que fazem a seleção final Então, primeiro nós trabalhamos na formulação desse questionário, já trabalhamos pelo 2º ano com esse questionário, está bem rico, bem detalhado. Aí nós entramos no processo de seleção, que é com qualquer processo de seleção, é uma peneira grossa que vai afinando e cai lá no funilzinho, né? Então nós temos um comitê técnico do qual eu faço parte. A primeira parte do trabalho, substancialmente, é conduzida pelo Pedro Fará e por mim, né? Que é fazer uma triagem grossa nas perto de 300 e quase 400 demonstrações que tem aí no mercado das empresas abertas, né? Então, dessa triagem, particularmente, a gente faz um pente relativamente fino no relatório de auditoria para ver se não tem nenhum fato que obsta a companhia, né? E fazemos uma leitura mais grossa do relatório da administração. Aí a gente já tem um processo de eliminação significativo. As empresas que passam por esse processo, elas têm as demonstrações distribuídas pelos membros que fazem parte do nosso comitê técnico. E aí nós envolvemos aí umas 8 universidades, mais ou menos, né? São 10 membros do comitê técnico comigo, né? Então, esses membros do comitê técnico, eles vão fazer uma análise profunda, substancialmente, do relatório da administração, para ver se o relatório da administração conversa adequadamente com as demonstrações financeiras, né? Se os itens relevantes estão bem destacados, né? Esse é o segundo grande filtro. Feito esse segundo grande filtro, a gente tem aí, das 300 e tantas empresas que entraram lá na boca do funil, nós vamos ter umas 90, 100, 100 e poucas empresas. Aí nós vamos passar pela análise das 2 universidades, FECAP e a UNB. Esse foi o primeiro ano que a gente teve essa experiência. 2 avaliadores fazendo a mesma coisa, não é uma parte foi para uma parte foi para outra, porque nós teríamos processo de julgamento diferente. Todas passaram pela UNB, todas passaram pela FECAP, e lá no fim da linha que nós vamos fazer análise do resultado dos 2 avaliadores. Então, esses avaliadores é que vão responder esses 1.000 pontos de questões que nós temos e validar e atribuir pontos para cada uma delas. Por que nós fizemos uma escala tão grande, né? Por que não é de 0 a 10, é de 0 a 1.000, né? Porque a possibilidade de desempate é maior, né? A gente consegue fracionar mais as notas, ter um fracionamento melhor e praticamente quase que elimina o empate. Então, feito esse processo, nós vamos chegar lá nas 90, 100 empresas, mais ou menos. Essas empresas vão para a fase final de julgamento, né? Que é nós temos um filtro que aí nós vamos tirar. Dessas daí, depois que as universidades devolvem as avaliações, nós vamos tirar umas 15 empresas, mais ou menos, para cada um dos grupos. São 3 grupos, né? Que lá no final são 30 empresas, de 3 grupos de 10, né? Então, essas 40 e tantas empresas é que vai para o comitê final, que é o comitê de avaliação. É um comitê de pessoas tecnicamente ilustres, pessoas realmente de grande porte na área contábil, né? Aí eles fazem essa avaliação para a gente chegar lá no filtro de 10, 10 e 10. Esse processo é o que leva o prêmio até a fase final. Então, é um processo relativamente demorado, né? A captação dessas demonstrações, Sandro, elas são feitas a partir das demonstrações divulgadas, que é uma exigência da lei das SAs, né? Até 2, 3 anos atrás, a divulgação ocorria
unicamente por publicação em jornal. Hoje, além da publicação em jornal, você tem a opção de arquivar essas demonstrações nas plataformas dos grandes jornais que fazem as publicações. Então, hoje você tem uma plataforma eletrônica que as empresas podem publicar integralmente ali e publicar no jornal um resumido. Não precisa mais ter aquela publicação inteira como a gente via, publicações de 40 páginas ao preço de jornal, que não é muito fácil, né? Muito barato. Então, essa foi uma mudança importante que aconteceu a partir do ano passado, então, o que facilitou também para nós a captação, porque a gente entra na base de dados dessas plataformas e a gente baixa essas demonstrações, então ficou muito, muito melhor. Então, a regra número 1 é as empresas terem essas demonstrações nessa base de dados até a data legal de divulgação, porque algumas delas acabam arquivando isso depois. Essas já estão fora do prêmio, já não são transparentes na nossa leitura. Tá? Então, aquelas que arquivaram no prazo, né? Então elas entram na boca do funil. Então esse é o processo que vai levar as 10, 10, 10. Deixa eu só fazer um complemento, porque você perguntou para mim sobre o histórico. Uma boa notícia é que a gente tem hoje um trabalho muito mais difícil, uma competitividade muito maior, porque temos uma maior quantidade de DFs com boa qualidade. Então isso é uma boa notícia, que a gente fica muito contente, porque o que a Nefac tem é uma bandeira de transparência. A gente quer ter muito trabalho. A gente queria ter, assim, 300 empresas diluídas. Isso. Tem certeza? Tenho certeza. E porque temos parcerias com mais universidades, a gente tem ampliado isso. E isso demonstra a qualidade do nosso mercado de capitais. Então, isso para nós é muito importante, a gente ter isso. Mas é uma boa notícia porque tem aumentado bastante, né, Madeira? O trabalho está difícil, né? Eu acho que aliás, hoje, o grande problema é diferenciar qual é o destaque. Porque as demonstrações dessas finalistas são tão boas e tão parecidas, né, que, na realidade, são detalhes que vão levar ao destaque de cada um dos grupos, né? Porque elas melhoraram muito. Então, houve uma melhora sensível. O pessoal faz benchmark um do outro, né? Eles mesmos declaram isso, né? Então, a gente lê as demonstrações de todas as empresas que chegaram ali entre as melhores e tal, porque todo mundo quer melhorar. E não adianta você fazer benchmark do ano passado e achar que aquilo está bom, porque ele não vai resolver o teu ano seguinte, porque aquele cara que foi bem no ano passado, ele está pensando em melhorar. Então, esse é um grande desafio. Acho que a gente teve uma contribuição super importante nesse processo, né? Dado até o destaque que o prêmio hoje tem nacionalmente, né? A repercussão que o prêmio tem, a importância que as empresas dão, e não raramente empresas recorreram a consultores, a assessores, para ajudá-los a melhorar as demonstrações para poder entrar no prêmio. Essa informação a gente tem, inclusive, das empresas. E nos envaidece, né? Com certeza. Dentro do troféu desse ano, quando a gente está falando de todo o processo das demonstrações, o que chamou a atenção de vocês? Positivo, negativo? Eu acho que positivo é o que eu acabei de falar. Elas estão muito boas e muito parelhas. Negativo é que eu acho que não dessas empresas que chegaram no final, mas de umas que não conseguiram penetrar no funil, né? É que algumas coisas que, evidentemente, as empresas precisam evoluir, muita empresa ainda deixa a desejar. Por exemplo, o tema ESG, né, que fala muito de governança, de environment, de social e tal, ainda deixa muito a desejar para muitas empresas. Acho até que, dentre as 30, tem bastante coisa para melhorar nessa temática, né? E muitas ficaram fora, não entraram no funil, exatamente porque trataram esse assunto muito superficialmente. E é uma temática que vem ganhando fôlego, até do ponto de vista de grandes investidores internacionais, que destacam essas empresas nas suas carteiras, né? Então esse é um tema que eu acho que ainda tem muita empresa para evoluir. E seria legal, porque eles vão dar mais trabalho para a gente ainda. Se eles melhorarem, a gente fica mais apertado para achar que vão entrar no funil. Mas acho que é o ponto que eu destaco, que ainda há um espaço importante para melhorar. Elas têm melhorado bastante. Que a gente chama
das características qualitativas que são desejadas nas demonstrações financeiras, uma delas é a compreensibilidade. Ou seja, você é um investidor, você, Sandro Badaró, não é contador, você tem que ler uma DF e entender o que está lá. Então, ela tem que ser compreensível o suficiente para que o investidor entenda o que está lá. Não pode ser uma linguagem muito de contador, aquela coisa quadrada. Antes, as notas explicativas, aquele bloco de texto horroroso, assim, que é difícil de ler. Então, o destaque ele vem nessa busca do nosso mercado, e eu acho que a NEFAC, como o Madeira mencionou, tem uma missão importante, tem cumprido uma missão importante no sentido de incentivar que as empresas melhorem essa linguagem junto ao seu público, e a gente fica muito feliz de ver esse efeito, e isso tem se destacado nos últimos anos. Cada vez mais a gente tem visto as empresas entrando nessa importância de colocar isso numa linguagem bem melhor. Juntando toda a transparência, todo o selo que isso garante para as empresas. Você falou dos investidores. Quando ela está clara, não só numa linguagem específica que um contador ou uma contadora apenas vai entender, a gente pode falar que, de certa forma, ela também ela ajuda a atrair os investidores, ela sendo muito bem feita, além do selo do prêmio, ele pegando, lendo, entendendo aquilo, ajuda na decisão que ele vai tomar de investir ou não? Com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque aquilo que você não entende, você se afasta. Será que essa empresa é confiável? Será que não é? Você perde a confiabilidade naquilo que você não entende. Então, isso ajuda muito. E espero que essa ação da NEFAC, nessa bandeira da transparência, leve a uma melhoria do nosso mercado de capitais. Esse é o nosso objetivo mesmo, que a gente tenha um mercado muito mais eficiente, muito mais ativo, que tenhamos cada vez mais empresas em todo esse processo. Dentro das 30 temos os destaques, você já comentou, né, que às vezes detalhes, mas aí quem está ouvindo quer entender quais são esses detalhes para tentar chegar lá, tentar ganhar um desses destaques. É difícil colocar isso, Sandro, porque, como eu disse, elas são muito parelhas, né? Então, depende muito do olhar dos avaliadores, né? O que tem de interessante, e o Pedro destacou isso na entrega do prêmio, né, é que nós somos 5 avaliadores no final lá embaixo do funil, né? Há uma quase unanimidade da empresa que é destaque, né? Então significa que essas empresas que foram destaque, elas não foram destaque só no olhar de um, né? Cada uma teve pelo menos 3 dos avaliadores a seu favor, que representa que realmente algumas coisas estavam mais na linguagem do investidor. Aliás, você perguntou se ajuda a atrair investidor. Eu não sei se ajuda a atrair investidor. Ajuda a selecionar investimento. A atração do investidor acho que depende ainda de outros fatores no mercado nosso, né? Mas que ajuda a selecionar, ajuda, né? Então, no olhar dos avaliadores, são esses pontos. São empresas que tiveram mais clareza na apresentação, foram mais objetivas e assim por diante. E um outro ponto que eu não mencionei é o seguinte, e é uma preocupação. Depois de 2010, a Marta falou que é a data de corte no Brasil, onde aqui entraram em vigor as normas internacionais, houve uma tendência das demonstrações ficarem gigantes. Porque todo mundo achava que mais era mais, né? E às vezes menos é mais, né? Então as demonstrações passaram de 40 páginas para 60 páginas, para 70 páginas, para 80 páginas. Ficou um monstro. Todo mundo tinha um certo receio de enxugar, né? E o mercado entender que ele não estava dando as informações apropriadas. A CVM baixou uma norma solicitando que as empresas fossem mais críticas nas informações, que divulgassem com mais vigor aquilo que realmente é mais importante, né? E com menos vigor, ou até sem divulgar, coisas que são pouco relevantes. A gente ainda precisa melhorar nisso. Muitas empresas já fizeram um pouco da lição de casa, mas há espaço para melhorar. Por quê? Ainda vigora essa ideia de que ter muita informação é melhor. Se ela for muito relevante, é melhor. Mas se ela for não tão relevante, ela toma tempo do investidor, toma tempo do analista. Sempre no fim você vai falar assim, puxa, o cara escreveu aqui 25 linhas, né, para explicar algo que é menos de 1% do ativo. Será que faz sentido? Entendeu? Então, ainda existe esse espaço. E isso pega as 30. As 30 ainda. A gente falou, então, quantidade de informação, ter um
maior A qualidade, né? a qualidade, o ESG também que tem que estar mais presente. Mas e aí, para a gente finalizar, queria ouvir de vocês. Olhando para o todo, não só para essas 30, pensando nos próximos anos, empresas que já chegaram ao Troféu Transparência, outras que estão tentando, ainda ficaram ali na peneira grossa. O que dá para melhorar ainda, além desses 2 pontos? É a dica que todo mundo quer. Então, é complicado porque depende muito de cada companhia, porque a gente tem normas que afetam mais determinadas empresas que têm um nível de exigência de divulgação diferenciado do que em outros setores. Então, depende muito do setor. Então, as empresas têm que estar muito atentas, todas essas que queiram, em passar o que é a realidade deles de fato. Tem que ser muito, como que eu posso dizer, própria dela. Ela não pode ficar olhando as outras, porque a gente fala, o grande defeito na hora de fazer uma DF, que é essa que nunca vai ganhar prêmio, é quando você fica copiando o que o outro faz. Tem que ter a sua personalidade, para eu entender que realmente você, porque mesmo 2 empresas do mesmo setor, elas têm personalidades distintas. Então eu preciso entender a personalidade dessa empresa. Então é nisso que as empresas precisam ter como enfoque, que falta muito para essas empresas que nunca ganharam, que elas não têm essa personalidade. E aconteceu até uma coisa engraçada, Madeira, deixa eu contar. Uma vez uma empresa ia fazer um IPO, falou assim, eu preciso de nota explicativa, porque ela nunca tinha feito e ela queria fazer um IPO. Me mandou as DFs e falou, faz a nota explicativa aí. Eu falei, não é assim que faz nota explicativa. Porque a nota explicativa, ela explica o que está lá no balanço, então é todo o background, tudo o que está por trás. Então, assim, ninguém melhor que a própria empresa para explicar o que ela faz. Eu falei, eu posso ajudar, eu como consultora, eu ajudo numa estruturação, mas não eu dizer o que você vai pôr, porque é você que tem que me contar. É trabalho de jornalista. O que eu faço? Eu vou lá, você vai me contando, mas não que eu vou inventar a reportagem é dela. Aí, Mário, tem outro ponto que é relevante, é o seguinte, até alguns anos atrás, não muitos, as demonstrações financeiras eram tidas como um produto da contabilidade, né? Então, chegou no final do ano, tem que preparar as demonstrações financeiras, esse é um problema do contador, né? Olhando as normas contábeis atuais, os critérios de avaliação e assim por diante, não é mais uma demonstração financeira do contador, demonstração financeira da companhia, porque você precisa de informações relevantes e importantes que vão compor essas boas demonstrações financeiras que vêm de todas as áreas da companhia. É quase certo que dentro dessas 30, 70, 80, 90% delas já aprenderam que esse é o caminho. Então, as demonstrações nascem de diversas áreas. Vocês imaginam, dentre essas daí, aquelas super bigs, né? Vale, Petrobras, empresas desse porte aí, quantas pessoas interagem para que aquelas informações cheguem e possam ser tratadas daquela forma nas demonstrações financeiras? Não são atribuições do contador. Imagina se fosse um só contador para cuidar de tudo isso. Exatamente. Então, essa também foi uma grande mudança, né, que veio com essas novas normas, né? Quer dizer, não é mais uma demonstração. Isso aqui fala com o contador lá que ele resolve. Como é que ele vai resolver informações de ESG, por exemplo? Tem algumas coisas que são eminentemente sociais, outras que são de environment. Você precisa da área de engenharia, área de produto, área de desenvolvimento e assim por diante, que o contador não domina. Então, ele é um captador dessas informações. Então, é uma grande equipe que trabalha para a gente prover informações e ter demonstrações financeiras de primeiro nível. Marta Madeira, muito obrigado. Tá aí uma aula para quem quer tentar no ano que vem, quem não chegou, ou quem quer continuar lá. Obrigado pela participação de vocês. Eu que agradeço. Obrigado aí. Valeu, Sandra. Foi um prazer estar com você. Nessa era da responsabilidade, a gente convida você a fazer parte da bandeira da transparência, movimento pioneiro promovido pela ANEFAC. Não só uma prática, é um alicerce que permite aos consumidores e investidores navegar o mercado com decisões bem fundamentadas. Então continua com a gente, desvendando como a transparência tem remodelado o panorama empresarial e financeiro, sempre te convidando a fazer parte dessa transformação. Mais um episódio do Giro da Transparência fica por aqui. Siga a ANEFAC nas redes sociais e até uma próxima.